Para onde devemos olhar? Onde deve estar fixado os nossos olhos? Está aí a pergunta. Que Deus abençoe a nossa vida. Quero compartilhar com você um versículo da palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esse versículo que eu achei interessante porque ele, se a gente observar superficialmente, parece sem sentido. Como não olhar para as coisas que se veem? Tudo que a gente vê é o que a gente vive. Então, outra versão diz assim: não fixando os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. É uma questão de prioridade. Então, não priorize as coisas que se vê. Então, por que não prioriza as coisas que se vê? Porque as coisas que se vê são temporais, são passageiras. Então, tudo que a gente vê é passageiro. A nossa própria vida, ela é passageira. Então, a ideia é colocar os olhos nas coisas que não se vê. Então, naturalmente, a gente tende a depositar a completude da nossa vida nas coisas que a gente vê, nas coisas materiais, nas coisas visíveis. Muitas pessoas se preocupam muito com a profissão, por exemplo, e é natural, e a gente tem que se dedicar ao máximo, dar o melhor naquilo que a gente faz, ser um bom profissional, e isso aí é natural. Mas entendendo sempre que aquilo não é a realização principal, prioritária da nossa vida. Porque vai chegar um momento em que nós não vamos mais poder realizar a profissão. A idade vai chegar, as nossas forças elas vão acabar. Então vai chegar um momento em que a gente não vai poder mais exercer e desfrutar de tudo aquilo que a gente vê. Um jogador de futebol, por exemplo, ele pode ser o melhor jogador da história, em destaque, mas vai chegar um momento que ele não vai ter mais aquela disposição, aquela energia, aquele preparo físico. Um acidente pode impedir isso, uma doença pode impedir e a velhice vai impedir. E vai chegar um momento que a morte vai impedir da gente desfrutar tudo que a gente vive aqui, porque a nossa vida é passageira. E outra coisa que as pessoas depositam muito e fixam os olhos é em bens materiais. E aí é natural também, é normal, é legítimo a gente querer sempre melhorar. Se você mora numa casa simples, você quer melhorar a sua casa, quer ter mais conforto. Quem não tem um carro quer ter um carro legal. Quem tem um carro simples quer um carro mais confortável. Isso é normal, é natural, é legítimo e eu concordo. Agora, não entender e não fixar os olhos nessas coisas aí, não entender que a completude da nossa vida se baseia nas coisas visíveis e sim nas coisas invisíveis, porque as coisas visíveis são temporais, são passageiras. Vai chegar um momento que a gente não vai desfrutar de nada que a gente conquistar aqui, porque vai chegar a morte, né? A gente vai passar para um outro plano, né? Então, as coisas invisíveis são eternas. As coisas visíveis são passageiras, temporais. As coisas invisíveis são eternas. Então, o que é colocar os olhos nas coisas invisíveis, que são eternas? O que é invisível é Deus. A gente não vê Deus. Então, é colocar os nossos olhos em Deus, em conhecer a Deus e entregar a nossa vida para Deus. Aí está a completude da nossa vida. Em amar a Deus, ter um relacionamento com Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, conhecer a Deus, amar a Deus e se enquadrar no propósito de Deus. Deus é invisível. Então, o reino de Deus também é algo invisível. Então, fixar os nossos olhos no reino de Deus, porque existe dois reinos. Existe o reino da terra, que é visível, é temporal, é passageiro. Existe o reino de Deus. E a mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus trouxe, a base dela é exatamente isso. O Evangelho é boas novas do reino do céu.
E é lá que a gente deve fixar os nossos olhos, no reino do céu, no reino celestial. E fixar nossos olhos naquilo que é invisível, que é Deus. Então, eu achei muito interessante, muito importante, porque ao mesmo tempo que nós não devemos fixar os olhos nas coisas visíveis, nós devemos fixar os olhos nas coisas invisíveis. Então, quando a gente amadurece a nossa fé, o versículo passa essa ideia de amadurecer essa fé, ter uma nova visão, uma nova forma de enxergar a nossa vida, entendendo que nós estamos aqui, por enquanto estamos aqui nesse plano aqui, olhando para as coisas visíveis, mas não fixando os olhos nas coisas visíveis, e fixando os olhos nas coisas invisíveis, que é Deus e ao reino do céu. Que Deus continue abençoando a nossa vida e que o Espírito Santo nos ajude sempre a compreender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.